melhor maneira da gente entender um texto é analisar o contexto. O que está acontecendo aqui? Reino do Norte, de novo, ontem eu falei alguma coisa sobre isso aqui. Reino do Norte, Samaria, capital. Ben-Hadad, rei da Síria, cercou a cidade com 32 reis e ameaçou invadir a cidade. Ameaçou invadir a cidade. Agora preste atenção, que você vai ver ao longo da história, dos livros históricos da Bíblia, que sempre vai aparecer um Ben-Hadad para tentar invadir Samaria. Vizinho ali do povo de Israel, a Síria, capital Damasco. Ben-Hadad não é um nome, Ben-Hadad é um título, por isso que tem vários Ben-Hadads ao longo da história. Esse aqui provavelmente era Ben-Hadad II. Ben-Hadad era um título que davam a todo o rei da Síria. Por quê? Aguça o ouvido. Porque lá na Síria cultuava-se uma divindade chamada Haddad. Haddad, com H, significa Deus do barulho ou Deus do trovão. E julgavam eles que todo rei era um semideus. Então, Ben significa filho, Haddad era o nome do Deus que eles cultuavam. Então, Ben-Hadad é filho do Deus do barulho ou filho do Deus do trovão. E todos os Ben-Hadads têm uma característica: eram homens cruéis, sanguinários. Se você olhar no contexto, é só você analisar a história paralela, havia uma ética na guerra, uma conduta moral. Durante uma guerra, quando dois países brigavam entre si, algumas pessoas tinham que ser poupadas na guerra. Por exemplo, mulheres, crianças, idosos, autoridades religiosas. Quem podia entrar na guerra? Homens entre 25 e 50 anos. Que passasse disso, para menos ou para mais, não podia lutar. Mas todo Ben-Hadad, quando travava uma guerra contra outra nação, ele não respeitava mulheres, nem crianças, nem idosos, nem sacerdotes. Se tentasse se opor a ele, a característica era a crueldade. Para você ter uma ideia, lembra de 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7? Houve um Ben-Hadad, na época de Eliseu, que cercou a cidade de Samaria e não deixou passar comida, não deixou passar nada. O povo em Samaria ficou com tanta fome que as mulheres começaram a matar os próprios filhos e se alimentar da carne. E ele, vendo isso, sabendo que o povo estava cometendo canibalismo de tanta fome, não permitia que comida entrasse. Para vocês verem o nível de crueldade desse rei. E agora é um desses Ben-Hadads, como eu disse aqui em 1 Reis 20, Ben-Hadad provavelmente segundo, cerca Samaria e quer invadir a cidade de Samaria. Ele quer conquistar a capital do Reino do Norte. Quem é o rei em Samaria nessa ocasião? Acabe. Todo mundo aqui sabe, ontem eu dei uma pincelada sobre isso, que Acabe não nos é exemplo de nada. Acabe não serve para nós como nenhum exemplo positivo, só exemplo negativo. Acabe não foi um bom marido, Acabe não é exemplo de marido, Acabe não é exemplo de líder, Acabe não é exemplo de rei. Deixa eu pontuar isso aqui melhor. Acabe foi um péssimo líder. Ele conduziu toda a nação de Israel à idolatria. Então Acabe não é exemplo para nós de líder. Quem é líder não pode usar Acabe como exemplo. Outra coisa, Acabe não é exemplo de marido, porque todo mundo sabe que quem mandava no reino era Jezabel. Então Acabe não é exemplo de marido. Acabe também não nos é exemplo de pai, porque os filhos de Acabe, que assumiram o trono depois dele, cometeram pecados tão graves quanto o dele, porque o exemplo que Acabe deixou, a herança que Acabe deixou foi negativa. Então Acabe não é exemplo para nós em nada. Aí você pode estar pensando aqui, pastor, se esse cara não é exemplo de nada para nós, por que usá-lo nesse texto? Porque olha o que está acontecendo aqui nesse texto, é aqui que está a chave para você entender o que eu quero ministrar. É porque mesmo Acabe sendo um homem que não temia a Deus, um péssimo pai, um péssimo líder, um péssimo rei, quando o inimigo ameaçou as famílias de Israel, Deus entrou no negócio e falou: está vendo essa multidão, Acabe? Vou te livrar desse inimigo para mostrar que eu sou Deus. Espera aí, o cara é ímpio, o cara persegue os profetas, o cara não crê em Deus, o cara é um péssimo pai, um péssimo marido, é um péssimo líder, mas por amor às famílias, Deus vai dar um livramento para ele. Deixa eu começar a afundar o prego aqui. Gente que está aqui me ouvindo essa noite dizendo assim: sou um cara de sorte, sou uma mulher de sorte. Quanta coisa boa acontece comigo, mesmo você não tendo compromisso com Deus. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: não é porque você tem sorte, não, é porque eu amo a sua família. E por amor à sua família eu tenho te abençoado e te dado o livramento. É isso aqui que você tem que entender, que tem bênção que a gente recebe porque Deus ama as famílias. Então talvez você tenha lá um filho que é crente, uma esposa que é crente, um marido que é crente, um pai, uma mãe, e você está vivendo uma vida distanciada de Deus e achando que está tudo bem. Não, você só está tendo algum nível de sucesso porque Deus tem um projeto na sua família e por causa da sua família.
É o que está acontecendo aqui no texto. É o que vai acontecer. Agora, como que a gente pode usar Acabe, repetindo, como exemplo negativo? Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu vou repeti-la. Não sei quem é o autor, que diz que gente inteligente aprende com seus erros, e sábio aprende com o erro dos outros. Na verdade, eu queria até reformular essa frase. Na verdade, não é um pensamento meu, é um pensamento do Dr. Cortella, que eu também não concordo com tudo que ele fala, principalmente as posições políticas, mas eu tenho que dar o braço a torcer, que um cara, ele é muito inteligente. Ninguém aprende com seus erros. Porque se eu aprendesse com os meus erros, qual era a lógica? Quanto mais eu errasse, mais eu iria aprender. Não, eu aprendo corrigindo os meus erros. Eu aprendo quando eu corrijo os meus erros. Então a gente vai usar esse texto aqui para ver algumas coisas que aconteceram e extrair algumas lições e quem sabe corrigir algumas rotas da nossa vida e ver alguma coisa, alguma área que a gente pode estar errando para poder melhorar o nosso relacionamento dentro de casa, o nosso relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, alguma coisa assim. Agora repare aqui, por favor, que quando Ben-Hadad, o rei da Síria, mandou o recado para Acabe, olha o que ele pede, preste atenção, ele faz uma proposta, sem querer ser chato, sem querer ser pedante, ajude-me por favor. O rei da Síria fez um pouco barulho para muita gente, o rei da Síria fez uma proposta. Olha a proposta, ele diz assim, se você me der a sua prata e o seu ouro, dizendo para Acabe, se você me der as suas mulheres, se você me der os seus filhos, eu não destruo a cidade. Acabe, quando ouve isso, vocês leram o texto comigo, eu não vou reler para a gente ganhar tempo. Ele até decide negociar. Ele diz assim, fala para o rei da Síria, que até eu sou dele, se ele quiser. Dá até para desconfiar da masculinidade de Acabe. Até eu sou dele, se ele quiser. Aí Ben-Hadad mandou a resposta, já que ele está disposto a negociar, fala que eu não quero mais só as mulheres, os filhos e o ouro. Fala que amanhã, em 24 horas, amanhã a essas horas, meus servos vão entrar na cidade, vão entrar casa por casa. E tudo que tiver valor, eu roubo. Vou levar embora, vou saquear, vou roubar. Vou saquear os valores da casa. Preste atenção que tudo começou com a proposta que Acabe decidiu negociar. Eu aprendi muito cedo, eu tive um mentor, eu estava até conversando com o pastor Edmundo hoje no caminho. Eu tive mentores, 3 pastores passaram pela minha vida. Um pela minha infância, um na minha juventude, que dá para ver de longe, que não faz tanto tempo assim. E há 10 anos eu sou ovelha do pastor Silas Lima Malafaia. E são 3 homens que marcaram a minha vida. E o pastor Adilson, foi na minha adolescência, que me ensinou, ele disse o seguinte para mim certa feita, meu filho, entenda uma coisa, Deus é educado, Jesus é a própria gentileza, ele só entra se a porta estiver aberta. Então a verdade é que ele bate na porta. Se alguém ouvir e abrir, ele entra. Se não abrir, pode até ouvir e não abrir, ele não vai entrar, porque ele é a própria educação. Jesus é um gentleman. O diabo não precisa nem que você abra a porta, ele usa brechas. Então, se você decidir negociar um mínimo valor dentro da sua casa, você pode colocar toda a casa em perigo. Vou repetir, porque isso aqui é um alerta. Se você negociar um dos menores princípios familiares, você pode colocar toda a sua casa em crise e em risco. Porque existem princípios que são assim, se você quebrar ele, ele te quebra. Agora vamos analisar aqui as propostas que Ben-Hadad faz, que é sobre isso, na verdade, que eu quero falar. Ben-Hadad faz 4 propostas, não sei se vai dar tempo de falar de todas, mas Ben-Hadad faz 4 propostas a Acabe, e Acabe decide negociar. Primeira proposta que ele faz, me dá a tua prata e o teu ouro, eu já vou voltar falando de um por um. Segunda proposta que ele faz, me dá as suas esposas. Terceira proposta que ele faz, me dá os seus filhos. Quarta proposta que ele faz, tudo que tiver valor, eu vou levar embora. Então são 4 propostas indecentes, fazendo aqui uma alusão àquele filme, proposta indecente. Primeira proposta, vamos começar a analisar as propostas. Isso aqui, pastor Daniel, me deixou muito pensativo. Olha por onde começa a proposta. Repare, irmão, que Ben-Hadad aqui é tipologia de Satanás. É inimigo de nossas almas, é quem quer destruir as famílias, é o diabo. Isso aqui é a interpretação básica do texto. Ben-Hadad aqui representa o inimigo. Primeiro lugar que ele quer saquear, olha o que ele diz, me dá a tua prata e o teu ouro. Isso aqui é para a gente pensar. Por quê? Porque ele não começa dizendo assim, me dá os seus filhos, me dá as mulheres. Não, ele diz assim, vou começar pela prata e pelo ouro. Se você me der a sua prata e o seu ouro, a gente começa. Por que que ele começa? Por que que o diabo, por que que Ben-Hadad começa a proposta para destruir as famílias, para destruir uma nação através da prata e do ouro? Prata e ouro aqui representa o quê? Finanças, tesouros. Porque o diabo sabe que se ele tocar nas finanças de uma família, se ele tocar nas finanças de uma empresa, se ele tocar nas finanças de uma nação, ele coloca tudo a perder. Porque o dinheiro por tudo responde. Eu falei alguma coisa sobre isso ontem aqui.
Por que o Brasil está saindo agora de uma das crises que nunca houve na história? Porque o diabo conseguiu minar os cofres da nossa nação através de um governo corrupto. Quantas nações sucumbiram, foram demolidas? Por quê? Porque o diabo conseguiu minar a prata e o ouro, conseguiu tocar nessa área. Então o diabo pode querer usar, aguça o ouvido, porque isso aqui é importante. Eu falei alguma coisa sobre isso aqui e disse que hoje talvez eu entraria com um pouco mais de propriedade, vou tentar fazê-lo agora. O diabo sabe que uma crise financeira torna-se um terreno fértil para ele estabelecer uma crise dentro da sua casa. Como que uma crise financeira pode acontecer? Primeiro, pode acontecer por um momento de adversidade. Eu falei isso ontem aqui também. Ninguém planeja uma crise financeira. Deixa eu colocar na ponta do lápis aqui, 2020 eu quero ter uma crise. Ninguém vai fazer isso. Ninguém em sã consciência faz isso. Mas o que pode provocar uma crise financeira? Alguma enfermidade, eu disse isso aqui também. Uma perda de emprego. Alguma coisa que não estava no seu script. Um acidente. Você teve que tomar atitudes que você não tinha planejado para isso. Alguma coisa aconteceu e tirou as coisas do trilho. E agora, quem sabe a sua família está passando por um momento difícil, por quê? Por conta de uma crise financeira, que não foi voluntária, você não quis isso. Aconteceu, descobriu uma enfermidade, está gastando dinheiro com isso, teve que adaptar a sua realidade. Vou repetir um dado que eu dei ontem aqui sobre casamento e finanças, que eu acho que é importante repetir isso aqui. Pesquisa recente do IBGE. Entre os 5 maiores motivos de divórcio no Brasil, crise financeira vem antes de adultério. Como assim? Tem gente que perdoa a traição, mas não perdoa a falta de dinheiro. E o diabo, sabendo disso, ele pode usar um momento de crise financeira que você está atravessando para poder minar a sua família. Ele pode tentar usar esse momento de crise financeira que você está enfrentando para minar a sua casa. Só que graças a Deus que nós servimos um Deus, que Ageu capítulo 2, verso 8, o texto diz, minha a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu preciso declarar uma palavra profética aqui, porque a noite é profética. Essa crise financeira vai passar. E o diabo não vai usar esse momento para minar a tua casa e nem para tocar no seu casamento. Recebe essa palavra porque ela é profética, em nome de Jesus Cristo. Agora ainda, fazendo eco, fazendo delay do que eu disse ontem aqui, algumas crises financeiras acontecem por problemas que a gente não planejou, por coisas que aconteceram, na verdade, que a gente não planejou. Mas infelizmente, eu vou dizer isso aqui com um pouquinho de propriedade, porque são 13 anos de estrada, prego em conferência de família, prego em encontro de casais já há alguns anos, e é muito comum o que eu vou dizer aqui agora. 90% das crises financeiras que as pessoas passam não tem a ver com problemas que aconteceu sem que eles planejassem. 90% das crises financeiras acontecem por falta de planejamento financeiro. Famílias que estão sofrendo porque o pai, porque a mãe, porque quem era para administrar a finança não sabe administrar o que Deus está dando e agora a família está sofrendo por isso. O que pode causar uma crise financeira? Alguma coisa que você não planejou, mas também a falta de planejamento pode causar uma crise financeira na sua casa e abalar as estruturas da sua família. Agora eu vou te dar aqui rapidinho 3 regras sobre administração financeira, 3 regras básicas. Pastor, o que eu faço para blindar a minha família, para não negociar essa área financeira com o diabo, para não dar brecha para o diabo entrar nessa área financeira na minha vida? Eu vou te dar 3 regras aqui, na verdade uma quarta que é espiritual, vou falar de 3 regras básicas. Primeira coisa, quer não entrar numa crise financeira? Quero, então não gaste mais do que você ganha. O problema da nossa geração é que nós aprendemos primeiro a gastar e depois a ganhar. A criança faz 12 anos de idade, 13 anos de idade, o pai dá um cartão de crédito para ela e a senha. E ela aprende a gastar, mas não aprende a ganhar. Na nossa época, eu primeiro aprendi a ganhar para depois aprender a gastar. Qual a consequência disso? Tem gente gastando mais do que ganha, vivendo fora da realidade. Se eu ganho 1.000, se eu ganho 2.000, eu não posso viver como se ganhasse 5. Repetindo uma frase que eu disse ontem, qual o problema dessa geração? E eu estou incluída nela, por favor, não estou me isentando dela não. É que a gente usa um dinheiro que não tem para comprar o que não precisa impressionar quem não conhece. Isso é uma verdade. Primeira regra, quer não viver uma crise financeira? Não gaste mais do que você ganha. Segunda, poupe para o futuro. Vivemos como se não houvesse nada no amanhã. Poupe para o futuro. Eu falei aqui também, a Gabi sabe, o pastor também ficou sabendo, no final do ano passado eu sofri um problema sério de saúde. Me deu uma fenda na prega vocal, fiquei 60 dias sem falar praticamente. Tive que cancelar quase 50 agendas que eu tinha. E eu vivo hoje de ofertas que as igrejas me dão. Não estipulo valores e vivo de ofertas que a igreja me dá.
E pensa bem, agora 60 dias sem falar e eu vivo da minha voz. Se eu não tivesse uma reserva, como é que eu ia pagar a escola dos meus filhos? Como é que eu ia pagar as minhas contas? Como é que eu ia fazer compra para dentro de casa? Mas eu aprendi muito cedo que eu tenho que não posso gastar mais do que eu ganho, eu também preciso poupar para o futuro. Quantos filhos, quantas mulheres, depois que o marido morre, entram em dificuldade, por quê? Porque ele não pensou no futuro. Então não gaste além daquilo que você ganha e aprenda a poupar para o futuro. Uma terceira regra, eu já disse ela aqui na frase, e ela é muito importante: não compre aquilo que você não precisa. Antes de comprar, pense se realmente vale a pena você comprar, se é necessário você comprar, que é um exemplo de gente que entra em problema porque comprou o que não precisava. Seu carro estava com 30 mil quilômetros rodados, seminovo. Mas aí você passou na agência. E o vendedor fez o papel dele direitinho. Te ganhou na ideia. E um carro que ainda dava para você andar mais 2 anos brincando, agora você assumiu uma prestação que é 2 vezes maior do que o valor daquela outra que você deixou para trás. Aí depois vem pedir oração na igreja dizendo que o devorador entrou. Não. Foi você que não planejou. Foi você que não planejou. Então não compre aquilo que você não precisa. 3 regras para a prosperidade. Eu acho isso aqui interessante. Primeiro, trabalho. Segundo, boa administração. Terceiro, fidelidade a Deus. Pastor, como é que eu faço para ser próspero? Essas 3 coisas aqui, ó. Você tem que gostar de trabalhar, você tem que ter uma boa administração e você tem que ser fiel a Deus. Não adianta eu ser fiel a Deus e não gostar de trabalhar. Não adianta eu saber administrar, ter um bom trabalho, ter uma boa renda e não ser fiel a Deus. É uma tríade. Quer ser próspero, quer que o diabo não entre na sua casa através das finanças e mine a sua família, mine o seu casamento, seja alguém trabalhador, tenha uma boa administração e seja fiel a Deus. Por quê? Porque quando somos fiéis a Deus, a provisão de Deus vem de onde menos esperamos. Eu preguei ontem aqui sobre a viúva de 2 Reis 4, que o profeta orou e o profeta liberou a palavra, e o azeite multiplicou na casa dela, mesmo com a porta fechada. Tem outro texto extraordinário, que é 1 Reis 17, a partir do verso 8, quando Elias profetiza, e a viúva de Sarepta, durante 3 anos e meio de seca, não faltou farinha na panela e nem azeite na botija, porque obedeceu à voz profética do homem de Deus. Eu estou com uma palavra aqui para liberar sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus: o diabo não vai minar a sua família, nem o seu casamento, através das suas finanças. Por quê? Porque a fidelidade vai atrair o favor de Deus para a tua casa. Não vai faltar farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija, e você vai seguir de maneira forte com a sua família rumo a um futuro de vitória. Agora eu acho importante, porque já que é uma palavra instrutiva, uma palavra de instrução, eu acho importante falar isso aqui, que eu vou falar também. Temos que olhar o outro lado da moeda. Por quê? Porque o diabo tanto pode usar uma crise financeira para destruir uma família, como ele também pode usar a abundância financeira para destruir uma família. Por quê? Porque eu já vi tanto família em crise por falta de dinheiro, como já vi família em crise por ter muito dinheiro. Por que isso acontece? Isso é um erro que nós cometemos, achar que o diabo só usa a crise financeira para atacar a família. Aguça o ouvido porque eu vou dizer. Um coração dominado pela ambição e pela ganância torna-se um terreno fértil para Satanás agir. Um texto básico sobre dinheiro, eu acho que você precisa aguçar o seu ouvido para entender o que eu vou falar aqui agora. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10, é um texto muito conhecido. Olha o que Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, aguça o ouvido, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Eu confesso a vocês que esse texto me deixou muito pensativo. Como é que Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro, alguém que busca muito dinheiro, traspassou a si mesmo com muitas dores? O que isso aqui tem a ver? Eu entendi depois de um tempo de estudo, fazendo a exegese do texto. A palavra que Paulo usa para traspassar a si mesmo com muitas dores, no grego é odune, ou odune, como você queira. Olha o sentido dessa palavra. Essa expressão grega, é uma expressão grega, ela faz alusão ao quê? A uma armadilha, a um poço, onde a vítima cai sobre muitas lanças afiadas que são colocadas dentro desse poço. Os romanos gostavam de caçar assim, faziam um poço e colocavam lanças afiadas nesse poço. Quando o animal caía, morria transpassado. Paulo está dizendo o seguinte: meu filho Timóteo, o amor ao dinheiro é como alguém cair numa armadilha e morrer nela. O amor ao dinheiro pode ser uma armadilha para a sua vida.
O amor ao dinheiro é uma armadilha. E na busca desenfreada pelo dinheiro, tem gente perdendo família, perdendo casamento, perdendo filhos. Escute o que eu vou lhe dizer, o dinheiro é um excelente servo, mas é um terrível patrão. Você decide a posição que ele vai ocupar na sua vida. Qual é o segredo? Tem uma frase, eu acho muito interessante, Gabi, uma frase, é de um jornalista carioca, que já morreu, não me lembro o nome dele agora, mas é uma frase muito interessante. Qual o segredo? O segredo é ter sem que o ter te tenha. Vou repetir, qual o segredo? O segredo é você ter sem que o ter te tenha. Não tem problema nenhum você ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. Opa! Existe uma frase do reverendo Billy Graham, o problema não é o homem ter o dinheiro, é o dinheiro ter o homem. Para você entender o que eu estou falando aqui, vou te trazer a memória. Quem é um pouco mais da antiga aqui, que não é o meu caso, vai entender o que eu vou falar. Uma propaganda de um cartão de crédito que passava antigamente, não sei se ainda passa, que eu tenho assistido muito pouco televisão. Mostrava a cena de um pai brincando com o filho e dizia assim, chuteira, tantos reais. Camisa do time, tantos reais. Bola, tantos reais. Jogar bola com o filho. Não tem preço. Por quê? Escute o que eu vou lhe dizer. Porque o dinheiro pode até comprar um excelente travesseiro e o melhor colchão, mas não vai comprar sono. Dinheiro pode comprar casa, mas não vai comprar um lar. Dinheiro pode pagar por prazer na vida sexual, mas nunca vai comprar amor. Dinheiro pode comprar remédio, mas não compra cura. Então não permita que o diabo use o dinheiro para minar a sua família e o seu casamento. Vou repetir a palavra que eu disse aqui, eu quero muito que você receba isso. Você serve a um Deus que em Ageu 2:8 disse, minha prata, meu é o ouro. Eu preciso liberar essa palavra sobre as famílias aqui. Quem vai prover para você é Deus, quem vai abrir a porta é Deus, quem vai mandar a provisão para você é Deus. Não permita que o dinheiro roube a paz na sua casa. Não permita que a busca desenfreada pelo dinheiro te faça perder esses momentos em família. Irmãos, eu digo isso aqui debaixo do sangue do Cordeiro, atrás da cruz de Cristo. Se eu quisesse, eu viajava todos os dias, eu atendo 350 agendas por ano. Eu vou estar agora, vou fazer uma maratona agora. Estou aqui com vocês, amanhã vou para o interior do Espírito Santo, desço, vou para Vitória, pega um carro, vou para Colatina. Eu poderia muito bem de lá emendar para a agenda que eu tenho em Anápolis, Goiás, na quarta-feira, seria mais cômodo para mim. Mas eu vou voltar para casa, chega ao meio-dia, levo meus filhos na escola, durmo em casa, na quarta-feira, às 6 da manhã, eu saio para o aeroporto de novo. Por quê? Porque nada paga levar meus filhos na porta da escola, receber um beijo deles, e papai dizer, daqui a pouco eu estou de volta para buscar vocês. Tem coisa que o dinheiro não compra. Primeira proposta de Ben-Hadad, primeira proposta do diabo. Me dá a tua prata e me dá o teu ouro. Não negocie essa área. Não negocie. Não troque dinheiro. Não troque, na verdade, a presença dos seus filhos, a presença da sua esposa, por dinheiro. Não troque. Segunda proposta de Ben-Hadad. As suas esposas são minhas. Primeiro ele disse, me dá a sua prata e me dá o seu ouro. Segunda proposta, as suas esposas são minhas. Como é que a gente pode aplicar esse texto aqui? Olha onde o diabo está atacando agora, pastor. Ele começa dizendo o seguinte, me dá as finanças. Aí depois ele diz, agora vou tocar no casamento. Vou tocar no cônjuge. Me dá as esposas. A gente pode inverter isso aqui para aplicar o texto do mesmo jeito. Me dá o marido. Então o que o diabo quer? Que nós negociemos o nosso casamento. Agora entenda bem, eu acho que é importante falar isso aqui também. Se casamento fosse algo tão ruim como se prega aí fora, o diabo não lutaria para separar as pessoas, ele lutaria para casar. Vou repetir. Se casamento fosse algo tão ruim como se propaga aí fora, como o mundo diz, o diabo não ia lutar para separar as pessoas. Ele ia lutar para quê? Para casar. Eu quero que todo mundo case, porque o negócio é ruim, vai casar. Não, mas ele não quer que ninguém case. Ele quer que faça o quê? Separe. Ele quer divórcio, ele quer separação. Por que o diabo luta contra o casamento? Porque o diabo sabe que quando ele toca num casamento, ele está tocando em algo sagrado. O casamento não se originou na terra. Casamento não tem origem terrena. Casamento tem origem no céu. Como assim, pastor? Casamento não é resultado da vontade do homem. Casamento é resultado da vontade de Deus. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora como que esteja como diante dele.
Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala, incentiva e defende o casamento. Para começar, vamos lá? A Bíblia é dividida em duas partes: Antiga Aliança e Nova Aliança. Isso fala de quê? Casamento. Você já parou para prestar atenção nisso aqui? O pastor de vocês já deve ter pregado sobre isso aqui, que ele é mestre na palavra. Qual a diferença da primeira aliança para a segunda aliança? E um judeu, ele nunca diz antiga aliança, porque na mente deles nada do que Deus faz fica velho, e eu concordo com essa opinião. Primeira aliança e segunda aliança. Qual a diferença da primeira aliança no Antigo Testamento para a nova aliança, Novo Testamento? Já parou para pensar nisso? Vou te dizer. É que a antiga aliança é um relacionamento de Deus com Israel. A nova aliança é um relacionamento de Cristo com a igreja. Se você pegar Êxodo capítulo 19, Deus no alto do Sinai se casou com Israel, fez um contrato com Israel. Então Israel é propriedade do Deus Pai, e a igreja é propriedade do Deus Filho, porque Deus não adultera. O pai não vai casar com a noiva do filho, e o filho não vai casar com a mulher do pai. Então a Bíblia é feita de aliança, é feita de casamento. A Bíblia começa falando de casamento, Gênesis 1:27. Deus fez o homem, mulher, macho e fêmea, casamento. A Bíblia termina falando de casamento, Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Tem casamento no Gênesis, tem casamento no Apocalipse. O primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento. Aí, irmãos, eu até anotei isso aqui para não esquecer. Um dia eu estava pregando lá, Gabi, lá na igreja, no templo antigo ainda, culto de família, eu falando sobre casamento, largando o aço. Terminei de pregar, veio um jovem conversar comigo. Um jovem curioso, eu gosto de gente curiosa. Eu não gosto de capcioso. O capcioso é aquele miserável que já tem uma resposta e ele te pergunta para saber se a sua resposta é igual a dele. Porque se for diferente, ele cria um problema contigo. Mas em Belo Horizonte não tem gente assim, em Nova Lima não tem. Não, só no Rio. O cara faz para te instigar, isso é capcioso. Eu não gosto de gente capciosa, não. Agora, o curioso é aquele que não sabe e quer aprender. Esse é bom você conversar com ele. Eu terminei de pregar, o cara falou: pastor, eu fiquei curioso agora. Eu falei: por quê? O senhor falou tanto de casamento aí, casar, Deus quer que o homem case. Se casamento é tão bom, por que Jesus não casou? Falei: boa. Vamos ler mais Bíblia que você vai entender por que Jesus não casou. Ele falou: é? Falei: sabe por que Jesus não casou, meu filho? Porque ele já tem uma noiva. Ele não casou porque ele ainda vai casar, mas ele já é comprometido. Se Jesus se casasse na terra, quem ia ser testemunha? Os discípulos. Ele ia casar com uma judia e a festa do casamento ia durar 7 a 14 dias, que era assim que funcionava. Mas o casamento dele não aconteceu na terra, sabe por quê? Porque 1 Tessalonicenses 4,17 diz que a trombeta vai tocar e a noiva vai se encontrar com ele nos ares. As testemunhas não serão os discípulos, o universo vai testemunhar o casamento dele. A festa não vai durar 7 dias, a festa vai durar 1000 anos. As bodas do Cordeiro, Jesus também vai se casar. Casamento é algo divino. É por isso que o diabo quer destruir o seu casamento, porque ele sabe que você entrou em algo de Deus. Você entrou em algo que Deus estabeleceu e é por isso que ele quer acabar. Então posso dizer uma palavra aqui: não negocie suas finanças, mas também não negocie seu casamento. Vou repetir porque eu ouvi um outro Deus aqui na direita e pela voz eu acho que foi a Gabi. Não negocie seu casamento. 4 receberam. Tem gente tentado. Vou repetir. Não negocie seu casamento. Você está no negócio de Deus. Agora, vamos lá. Pastor, quando é que eu sei que eu estou negociando meu casamento? Quando é que eu sei que eu estou negociando alguma área da minha vida? Vamos lá. Aguça o ouvido. O tempo que você dedica a alguma coisa revela o quanto isso é importante para você. O tempo que você dedica a alguma coisa revela o quanto isso é importante para você. A palavra negócio, já deu para perceber que eu gosto de estudar a origem de palavra, né? Etimologia é uma área que eu gosto muito. A origem da palavra, quando você descobre a origem, como que a palavra foi formada, você aprende o sentido da palavra e para até de usar algumas e começa a usar outras. A palavra negócio vem do latim negotium. Literalmente quer dizer ausência de folga. É a combinação do advérbio de negação nec mais otium, que significa falta de ócio, ou ausência de folga. Nec, não. Otium, folga. O que é negócio? É ausência de folga. Ausência de ócio. Como assim? Quando eu dedico tempo a alguma coisa, eu estou negociando. Eu estou interessado naquilo. Eu quero adquirir aquilo. Isso é negócio.
Se eu dedico tempo a alguma coisa, isso é importante para mim. Quando é que eu sei que eu estou negociando a minha família? Quando eu paro de dar atenção para ela e dou mais atenção para outra área. Porque tudo aquilo que eu dedico mais tempo é a área que eu sou mais interessado. Aquilo que eu dedico mais tempo é aquilo que eu mais me interesso. Então, negócio nada mais é do que ocupação de tempo. Então, aqui vai um conselho. Invista tempo no seu casamento. Mais um amém da Gabi, obrigado. Invista tempo no seu casamento. Invista tempo na sua família. Irmão, gostinho de bezetacil, vamos lá. Se você dedica mais tempo ao seu carro do que ao seu casamento, tem alguma coisa errada. Se você dedica mais tempo às redes sociais do que ao seu casamento, tem alguma coisa errada. Se você dedica mais tempo aos seus amigos do que à sua esposa, tem alguma coisa errada. Afundando o prego. Se você dedica mais tempo ao seu ministério do que à sua esposa, tem alguma coisa errada. Vou usar agora uma frase, um pensamento do Dr. Monroe, vou citá-lo novamente. Existe muito pastor adulterando. Em que sentido? Passa mais tempo com a noiva do cordeiro do que com a sua própria mulher. Nós não precisamos mais morrer para a igreja, porque Jesus já morreu por ela. Morra pela sua família. Morra pelos seus filhos. Morra pela sua mulher. Não morra pela sua empresa. Não morra pelo seu trabalho. Não negocie seu casamento. Não negocie seu casamento. Aquilo que você dedica mais tempo revela aquilo que realmente é importante para você. Então aqui vai uma pergunta e não é para você responder, é para você pensar. Quando foi a última vez que você tirou um tempo para conversar com a sua esposa? Para ouvir o que ela tem a dizer. Prepara o ouvido, que é muita coisa. Se eu não me engano, uma mulher fala em média 6.000 palavras por dia, né? 6.000 por dia, sem TPM. TPM para botar 12, 18. Mas ouça, você já parou para ouvir o que seu esposo tem a dizer? Invista tempo. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Pergunta que eu faço é para você pensar. Ao que ou a quem você tem dedicado o seu tempo? Não negocie seu casamento. Não negocie sua família. Eu sei que eu estou negociando meu casamento quando eu penso só em mim na relação. Eu gosto muito quando eu estou falando para casais, que aí dá para afundar o prego legal. Entrar em áreas que não dá para entrar num culto como esse. Mas eu sei que eu estou negociando meu casamento quando eu entro na relação só pensando em ganhar. Por quê? Alguém aqui já fez algum negócio para perder? O cara te fez a proposta, ó, se você entrar, você vai perder 20 mil. Opa, vou entrar, quero perder 20 mil. Vamos lá, vamos mais fundo. Se for para ficar no empate, você vai ganhar o mesmo que você investiu, você entra? Não. A gente entra para... Casamento você não entra para ganhar, casamento você entra para perder. Por quê? Porque se eu entro num casamento pensando em me fazer feliz, eu entrei com um propósito errado. Quem ama quer fazer o outro feliz. O verdadeiro amor não permite entrar no casamento só pensando em ser feliz, mas sim fazer o outro feliz. A felicidade de quem ama é ver quem ama feliz. 1 Coríntios capítulo 13 é o capítulo do amor. O verso 5 é interessante demais, porque Paulo diz que o verdadeiro amor não busca seus próprios interesses. E o verso 7 é fenomenal. 1 Coríntios 13, 7. Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Me ajuda, irmão. O amor tudo suporta. Pesquisa a origem da palavra suportar. Essa eu vou deixar para você pesquisar. Mas suportar significa estar por baixo, aguentar o peso. Se você entrou no casamento esperando que alguém carregue o seu fardo, você entrou com um propósito errado. Casamento é quando você entra para ajudar o seu cônjuge a carregar o fardo. É você se colocar por baixo. Tem dia que a razão está contigo, mas você prefere a paz, então você dá o braço a torcer. Conselho que eu te dou: não negocie seu casamento. Terceira proposta do diabo. Primeira, me dá sua prata e seu ouro. Segundo, me dá seu casamento. Terceira, seus filhos serão meus. Já tem muito tempo que o diabo luta incessantemente contra as nossas crianças, contra os nossos filhos. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, o diabo intensificou o ataque. Todo o poder bélico que existe no inferno parece que está voltado para as nossas crianças. Por que o diabo investe tanto contra as nossas crianças, contra os nossos filhos? Eu também acho que é importante falar isso aqui. Porque ele sabe
que essa geração agora, ele não pode parar mais. Então o que ele quer fazer? Parar a próxima geração. Essa estratégia, o diabo usa faz muito tempo. Êxodo capítulo 1 e 2, o povo de Israel está no Egito. Um novo faraó assume o trono, já tem 400 anos que o povo está no Egito. Um novo faraó assumiu o trono, levantaram um censo e faraó descobriu que os hebreus eram mais fortes que os egípcios. Alguém falou assim, faraó, se esse povo se voltar contra nós numa guerra, a gente perde fácil. Porque eles são 600 mil homens, fora mulheres e crianças. 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente. O faraó falou, só tem um jeito de parar. Esses 2 milhões e meio não dá para matar mais, que é muita gente. Então vamos começar a matar as crianças. Mata os meninos e deixa as meninas vivas. É quando Sifrá e Puá, as 2 parteiras, vão entrar em ação para salvar as crianças. Mas por que o faraó, que é também tipologia do diabo, manda matar os meninos e não as meninas? Porque naquele tempo, dentro daquela cultura, se um jovem hebreu se casa com uma egípcia, a família é considerada hebreia. Mas se um egípcio se casa com uma hebreia, a família é considerada egípcia, porque parte do homem é a genealogia. Então o que o faraó pensou? Mata os meninos, que eles não vão se casar com as nossas filhas. Deixa as filhas deles vivas, que os nossos filhos se casam com ela e a gente cresce no lugar deles. Por que o diabo quer tocar na geração que vem depois de nós? Porque ele sabe que ele não consegue mais parar, porque você já tem a sua fé enraizada. Você é crente em Jesus, você tem palavra no seu coração é blindado pela palavra, mas ele sabe que se ele tocar no seu filho, a próxima geração depois de você desvia. Então é por isso que ele tem usado tudo o que ele pode para investir contra os nossos filhos. Salmo 127, verso 3 é um texto conhecidíssimo, os filhos são herança do Senhor. Irmãos, o que é uma herança? Herança é aquilo que você não faz nada para poder conquistar, alguém deixou para você. Quando eu olho para os meus filhos, eu vejo, eu não tinha nada de mim que pudesse merecer essas crianças, mas Deus decidiu confiar em mim. Então qual é o conselho que eu dou? Não negocie seus filhos. Pastor, quando é que eu sei que eu estou negociando meus filhos? O mesmo princípio do casamento se aplica aos filhos. Quando você não dedica tempo a eles, você está negociando o seu relacionamento com eles. Escute o que eu vou dizer, você já ouviu isso aqui de um monte de gente, eu só estou repetindo, não estou pregando nada novo aqui. Nenhum presente substitui a presença. O videogame mais moderno que existe, o celular mais moderno que existe, nunca vai substituir um abraço de um pai ou o carinho de uma mãe. Então não use desse subterfúgio de presentear seus filhos para tentar suplantar sua ausência. Melhor do que um presente é a sua presença dentro de casa, é o seu afago, é o seu carinho, é o seu conselho, é a sua correção. Então não negocie seus filhos. Não negocie seus filhos. Tem um negócio que está acontecendo nos nossos dias, que eu também acho que é importante falar isso aqui. Na nossa época, na minha época de criança, volto a dizer que não faz tanto tempo assim. Estou com 36 anos, faço 37 agora, dia 10 de janeiro, daqui 65 dias aproximadamente, né? 70 dias. Minha camisa é 4, sapato 41, anota aí, tá? Na nossa época, na escola, o bullying era descarado. E a gente não levava, era uma geração mais forte, né? Hoje em dia é mais sensível. Não. Ó, orelhudo, cabeção, tá? E a gente levava tudo no esportivo e ia embora. Hoje em dia tem o bullying digital. Como assim? Escute, você pode estar no carro com o seu filho e ele está sendo achincalhado num grupo de WhatsApp no banco de trás e você não sabe. Você pode estar na mesa do jantar com o seu filho e ele pode estar sendo, vou usar um português bem corriqueiro, me perdoe, sendo zoado numa rede social e você não sabe. Então começa a se inteirar. Pega o celular desse fedelho e dá uma olhada com quem que ele está falando. Se ele não tiver idade para dar um celular, não dê, porque o não também foi feito para ser dito. Aprenda a dizer não também. Deixa eu te contar um negócio que aconteceu perto de nós, lá na minha igreja, minha no bom sentido. Uma garota de 9 anos de idade ganhou um smartphone do pai. Entrou num grupo de rede social, de WhatsApp, começou a conversar com um camarada, marcou um encontro na porta da escola, um cara de 27 anos estuprou uma garota de 9. Vocês estão achando que o diabo está de brincadeira? Não negocie seus filhos. Deixa eu te dar uma informação aqui. Organização Mundial da Saúde, a OMS. Última pesquisa que eles fizeram. Maior causa de mortes no planeta entre jovens de 15 e 29 anos é o suicídio. Maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Só perde para a violência urbana. Segundo a revista Veja, edição de 27 de abril de 2018. Nos últimos 5 anos, no Brasil, o índice de suicídio entre jovens de 12 a 25 anos aumentou 40%. E na maioria dos casos tem a ver com rede social.
Há uns 2 anos atrás, até um tempo atrás, eu carregava essa carta comigo e colocava ela até no datashow para os irmãos verem, mas eu achei que não estava sendo tão útil quanto deveria ser, mas eu vou citar aqui. Uma jovem filha de um empresário no Mato Grosso tirou a própria vida e deixou uma carta. E na carta ela dizia: eu não acredito que meu pai nunca viu que eu só ia almoçar e jantar com blusa de manga longa, porque eu estava cortando os meus pulsos e eles não perceberam. Percebeu algum comportamento do seu filho? Escute o que eu vou dizer. Tristeza contínua, isolamento, irritabilidade são sinais que precisam de atenção. Dedique tempo a seus filhos. Dedique tempo a seus filhos. Não negocie os seus filhos. Irmão, quando é que eu sei que eu estou negociando meus filhos? Quando eu não dedico tempo a ele. Outra coisa importante, isso aqui vale a pena falar também. Quando é que eu sei que eu estou negociando meus filhos? Quando eu não os corrijo. Quando eu não corrijo meus filhos, eu estou negociando o futuro deles. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A correção é necessária. Tem uma frase do Dr. Cortella também, um livro sobre família que ele escreveu muito interessante. Não existe filho mal educado, existem pais que são mal educadores. Deixa eu contar para vocês aqui. Estava pregando no sul do país. Cheguei na casa do pastor, o pastor me levou para almoçar na casa dele. Cheguei lá, uma casa muito confortável, muito grande. E eu gosto de almoçar na casa dos outros, já fica a dica. Estou brincando, tá, irmão? Cheguei lá, que eu entrei na casa, Gabi. O cara tinha um cachorro, daqueles que parece uma vassoura. Como é que chama? Yorkshire? É isso mesmo? Rapaz, pensa num cachorro adestrado. O cara dizia assim: fulano, sai, o cachorro, saía. Fulano, entra, o cachorro, entrava. Senta, o cachorro, sentava. Eu falei: rapaz, que é isso? Deita, o cachorro, deitava. Parecia aquele cara do programa de televisão lá, que adestra cachorro, o César não sei o que lá. Eu falei: rapaz, o cara é fera mesmo. Top. Sentei no sofá para bater um papo com o pastor. Vem o filhinho dele de 5 anos. No meio de nós dois no sofá. E o pai: filho, eu quero conversar com o pastor. Tá gostoso aqui, pai? Tá legal. Meu filho, eu preciso conversar com o pastor. Não, pai, mas eu quero ficar aqui pulando. Você via que era proposital para chamar a atenção do pai. Eu olhei e falei: se ele tivesse ensinado para o moleque o que ensinou para o cachorro... Gostinho de bezetacil, aguço o ouvido. Sabe qual é o problema? Educar dá trabalho. Então tem gente criando o filho e educando o cachorro. Nada contra cachorro não, tem cachorro, tá, irmão? Um dia desse eu preguei isso aqui, a irmã me chamou no final do culto: pastor, meus cachorros. Eu falei: não fica com os cachorros na bênção, Deus abençoe. Não é nada contra cachorro não, irmão. Mas você já viu como é que o negócio está invertido hoje? Tem coleira para criança e carrinho de bebê para cachorro. Você vai no shopping, a mãe com a criança na coleira, o menino correndo, segura. Aí esses dias eu estou no shopping lá no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, um carrinho de bebê. Falei: criança, eu amo criança. Ô, bebê, cachorro. Falei: tá tudo invertido, menino na coleira e cachorro no carrinho. Tá tudo invertido, pastor Gerson. Me ajuda, pelo amor de Deus. Para que eu quero descer. Irmão, você quer ver como é que o negócio está feio? Peguei um voo, minha esposa estava comigo, a Viviane estava comigo. Eu ia descer em Campinas, fazer uma conexão para outro lugar que eu não lembro onde era. Embarquei no Santos Dumont, avião da Azul. Você sabe que a Embraer, a empresa brasileira, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, inclusive a Boeing agora comprou a Embraer, coisa fenomenal. São José dos Campos, a fábrica da Embraer. Tem um pastor amigo meu que trabalha lá. Os aviões são menores, então quanto menor o avião, mais pressão. Entramos, beleza, entramos no avião, beleza, sentou. Aí veio uma mulher com uma criança, recém-nascida. Ó, irmão, eu sou pai de 3. Eu sei como é que funciona a brincadeira. O biológico da criança não está preparado para uma pressão dessa. 10 mil metros de altura. O tipo não sofre, eu já saí surdo de voo. Imagina uma criança. Quando entrou, eu falei: prepara o ouvido que vai dar certinho. Foi dito e feito. E nada, criança é assim mesmo, criança chora no culto, chora em qualquer lugar. Quando decolou, irmão, a criança abriu o choro. Normal. Eu sou pai, eu sei que já passei por isso, sei como é que funciona. Aí eu estou ouvindo burburinho no voo. Essa criança, chama a aeromoça vem, não vou te ajudar a pegar a criança. Incomodou todo mundo, o povo reclamando da criança chorando. Falei: uau,
povo ficou incomodado. Não deve ter filho. O avião desceu. Trocamos de aeronave. Aí entra uma mulher com um cachorro. Numa casinha. Quando eu olhei o cachorro, eu falei, vai dar igualzinho o negócio da criança. Mesma coisa, quer ver? Dito e feito. Quando decolou, irmão, o cachorro endemoniou. Eu sei que é demônio porque ele mudava o latido, ficava grosso, ficava fino. Tô brincando, irmão. Satanás entrou no cachorro, irmão. Pensa. Eu falei, peraí, se brigaram por causa da criança, vão quebrar o pau aqui por causa desse cachorro. Aí vem todo mundo, tadinho do bichinho. Como é que você voa com uma criaturinha dessa? O meu, eu não viajo assim, não. Falei, gente, tá tudo invertido. Reclamaram da criança e estão adulando o cachorro. Por que não querem educar? Porque educar dá trabalho. Para educar, você tem que repetir a mesma coisa todo dia. Escute o que eu vou dizer. Você que é pai, você que é mãe. Educar não é a mesma coisa que criar. Para criar, eu dou casa, comida e roupa. Estou criando. Educar não, é ensinar valores, ensinar princípios, é corrigir. Para nós podermos encerrar, Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos são comparados a flecha. Sabe por quê? Repare que o salmista diz, filho é flecha na mão. Sem querer ser chato, ajude-me por favor. É flecha na mão. O salmista não diz que filho é flecha lançada. Ele diz que filho é flecha na mão. Por que na mão? Porque o único lugar que você dá direção para a flecha é quando ela está na sua mão. Depois que você solta a flecha, não dá para correr atrás e mudar o rumo. Então você tem que dar direção enquanto está na sua. Então é agora que ele está na sua casa que você tem que ensinar valores para ele. Depois que você soltar seu filho para o mundo, não vai dar para correr atrás para ensinar de novo. É agora que você ensina, é agora que você educa, é agora que você mostra, é agora que você corrige, é agora que está na sua mão. Prepare seu filho para o mundo. Prepare seu filho porque ele vai encontrar lá fora. Todo ano, quando o ano começa, o ano letivo começa, eu sento com os meus filhos. Um tem 16, outro tem 13, outro tem 11. Eu digo que vocês vão ouvir certas coisas na escola, que vai minar, se vocês deixarem entrar no coração, vai minar a fé de vocês. Vocês andam na contramão desse mundo. Eu aviso eles, até Jesus passou por isso. Por quê? Lembra do batismo de Jesus? Jesus vai para o batismo. Quando João Batista deita Jesus na água que ele levanta, a trindade se reúne. O Deus Filho está nas águas do Jordão, o Deus Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba, e o Deus Pai brada do céu e diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Aí Jesus sai do Jordão e vai para onde? Para o deserto ser tentado pelo diabo. Primeira coisa que o diabo diz, se você é filho de Deus, transforma pedra em pão. Se você é filho de Deus, lança daqui para baixo. Se você é filho de Deus, o que o diabo tenta minar em Jesus? A filiação dele. Só que o pai já tinha preparado, meu filho, você é meu filho amado. Então quando o diabo vier te tentar, você já ouviu da minha boca, você é meu filho amado. Um filho que é amado em casa não flerta com o amor do mundo. Prepare seus filhos para o futuro. Quarta proposta do diabo, vou roubar tudo que tiver valor. Eu vou pular esse texto aqui porque acho que não precisa nem de explicação. Tudo que tiver valor, desde a maior a menor coisa, ele rouba. Aí o que eu acho mais interessante, isso aqui é para a gente encerrar, é que Acabe ouve o profeta dizer e diz assim para o profeta, mas quem é que vai começar essa peleja? Vocês leram comigo o verso 14, o senhor está dizendo para mim que vai me entregar o inimigo na minha mão, vai entregar o inimigo na minha mão, mas quem é que vai começar essa peleja? Eu espero o inimigo atacar para defender a família? Aí parece que eu estou vendo a cena. O profeta apontando o dedo no nariz de Acabe dizendo, você vai começar essa peleja. É aqui que está o segredo. Sabe qual é o problema? A gente quer que a mudança comece pelos outros. Se a minha mulher mudar, se meu marido mudar, se meu filho mudar, se o pastor mudar, se aquele irmão mudar, se o patrão mudar, se o governo mudar, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você não muda ninguém. Só tem uma pessoa no mundo que você consegue mudar. O resto você influencia. Você pode influenciar alguém com seus atos. Agora mudar, você só muda você mesmo. Então deixa eu dizer uma coisa. A maior mudança que você precisa, não começa pelos outros. Começa por você. Começa por mim. Se eu quero mudar meu casamento, as mudanças começam por mim. Se eu quero mudar minha família, as mudanças começam por mim. Tudo começa por você. Me ajuda, vamos lá. Quem é que ouviu a voz de Deus? Noé, a mulher ou os filhos? Só Noé. Mas porque ele ouviu, a família foi salva. Começa por um só. O carcereiro pula na frente de Paulo e diz assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz,
crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu vim pregar para alguém que eu não sei quem é, mas Deus está dizendo, vai começar por você a vitória que você precisa na sua casa. A mudança que você precisa na sua casa vai começar por você. E por que às vezes a gente não muda? Porque a gente acha que são necessárias grandes mudanças para ter grandes resultados. Não, tem que mudar muita coisa para ter muito resultado. Não, não. As pequenas mudanças geram grandes resultados. São pequenas mudanças. Talvez alguma coisa você tem que deixar de falar. Alguma coisa você tem que deixar de fazer. Último exemplo que eu dou aqui. Eu nasci em Mantena. Fui criado ouvindo rádio. Televisão era coisa rara. Assembleiano, televisão era pecado. Então eu ouvia rádio. E de noite, de madrugada, escondido, eu ouvia rádio AM, sertanejo. Escondido, meu pai não podia ouvir a minha mãe, que era pecado. Mas eu sempre gostei de ouvir rádio. Então criei esse hábito, eu dormia ouvindo rádio. Teve uma época que eu estava tão doido com esse negócio, tinha rádio até no banheiro. Um dia desse eu entrei numa loja, tinha um chuveiro que cabe um pendrive. Eu falei, é desse aqui que eu vou comprar, irmão. Eu viajo, eu trago a minha caixinha na mochila, caixa de som, eu vou pro banheiro, pendura lá. Hoje não precisa mais de rádio, você usa o Spotify, você vai lá, ouve mensagem, ouve tudo. Mas eu fui criado ouvindo rádio. Madrugada inteira ouvindo rádio, dormia com rádio na cabeceira da cama. Aí me casei. Tenho 17 anos de casado. Viviane vai ter 2 galardões no céu. Um porque é crente, outro porque é minha mulher. Aí me casei, pastor Gerson. Ouço rádio a madrugada inteira. Primeira noite de casado, pá, liguei o rádio na AM. Ela falou assim, eu não durmo ouvindo rádio. Falei, mas eu só durmo ouvindo rádio. Ela falou assim, mas eu não durmo ouvindo rádio. Falei, tem que matar o galo na primeira noite, né? Tem que mostrar quem eu sou. Mas eu só durmo ouvindo rádio. Ela carinhosamente aumentou o tom da voz e falou, mas eu não durmo ouvindo rádio. Falei, não vai ficar assim não. Falei, mas eu só durmo ouvindo rádio. Resultado, há 17 anos eu nunca mais dormi ouvindo rádio. Só tem um detalhe, pastor. 5 anos de casado, já era pai de 3 filhos. O que eu ganhei daquela madrugada em diante é melhor do que a voz de qualquer locutor AM, é melhor do que a voz de qualquer locutor FM. Onde eu quero chegar? Pequenas mudanças geram grandes resultados. Rapaz, talvez uma coisa simples você tem que mudar. Viviane passava para mim, pastor, o senhor já deve ter passado por isso. Vai lá, meu filho, compra isso, isso, isso e isso. Eu dizia, deixa comigo. Voltava só com isso. Faltava o isso, isso, isso e isso. Ela dizia, mas o mais importante você não comprou, esqueci. Aí pronto. O que é que eu faço hoje? Simples demais. Anoto. Vou no bloco de nota telefone e anoto. Nunca mais tem problema. São pequenas mudanças que geram grandes resultados. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus deu uma vitória para cá. Eu vou encerrar agora. Que eu passei 3 minutos no meu horário. Para cada minuto tem um mês sem vir. A gente pensa que são grandes mudanças para gerar grandes resultados. O final dessa história aqui, Deus dá vitória a Acabe. Deus derrota, Deus usa 7.232 homens para colocar mais de 150 mil soldados da Síria para correr. Por quê? Porque começa por mim. Começa por você. Eu sei que tem gente aqui passando embates na família, no casamento. Talvez teve gente que veio para essa conferência da família dizendo o seguinte, vai ser o último cartucho que eu vou queimar. Estou desistindo desse negócio, dá para mim não. Aí Deus trouxe aqui para dizer, não negocie sua família. Não negocie seu casamento, não negocie seus filhos, não negocie sua finança. Não negocie nenhum valor que você tem dentro de casa. Não negocie. Deus tem uma vitória para você, mas a mudança começa por você. Eu vou orar com você, assentados mesmo como nós estamos, porque tem muita coisa para fazer ainda, então para manter o foco, coloque a mão no seu coração, porque talvez a mudança que você precisa, você até quer fazer, mas está te faltando uma estratégia para acontecer, te faltando uma atitude para mudar, para acontecer essa mudança. Eu quero orar com você agora, que Deus vai te dar estratégia para você saber que área que você tem que mudar.